Boa noite, Patrick. Quero deixar meu relato. Eu hesitei antes de gravar isso porque a partir do momento em que eu falar em voz alta, eu assumo que o que aconteceu foi real. E não apenas o acúmulo de coincidências e noites mal dormidas que eu vim atribuindo às últimas semanas. Eu trabalho como repórter há 11 anos. Sempre gostei de casos frios, sumiços com pouco material e muito silêncio ao redor. Histórias que outros já tinham dado como encerradas por falta de provas. Acho que tem a ver com o desconforto. Eu aprendi cedo que aquilo que ninguém quer tocar costuma estar mais perto da verdade do que aquilo que nos contam com facilidade. Em abril, recebi um e-mail sem remetente legível, sem assinatura, apenas com um anexo zipado e 4 linhas. Se você for até o fim, não repita seu nome em voz alta depois dos degraus. Rua do Fogo Morto, 73. A chave fica dentro do relógio quebrado. Não demore, não constava a cidade, mas o cabeçalho tinha origem no interior de Minas de DD35. O anexo continha 3 arquivos de áudio, cada um com menos de 2 minutos, todos gravados com chiado pesado, como se alguém tivesse colocado o celular dentro de uma lata. No primeiro, uma voz masculina sussurrava. Ouço as mesmas 3 batidas, sempre às 3h13. Ela quer que eu desça, mas a escada não termina. Não termina. No segundo, a mesma voz, mais fraca. Não diga seu nome, ouviu? Aquele volta com a sua boca. E não é você quem fala. No terceiro, algo que eu preferia que tivesse sido erro de compressão. Uma respiração que não parecia humana, longa demais. E no final um murmúrio que repetia desce. Desce, desce até o arquivo cortar. Fiz o que sempre faço, joguei a mensagem no lixo mental do provável trote, fui dormir. E acordei 3 vezes naquela noite com a sensação de que alguém passava do pé da cama até a porta e ficava ali parado além do corredor. Era essa sombra. Mas o cérebro humano é especialista em desenhar olhos onde não há nada. Ainda assim, no dia seguinte, imprimi as linhas do e-mail e comecei a ligar para delegacias do sul de Minas. Ninguém atendeu com paciência. A Rua do Fogo Morto, no entanto, existia. Ficava num distrito rural anexado a uma cidade pequena, às margens de um rio estreito. Uma daquelas cidades com 2 praças e um coreto que jamais terminam de pintar. No mapa, a rua corria paralela ao cemitério municipal, terminando num morro com casas antigas e no topo, uma construção marcada como Sobrado do Sétimo. Esse nome não constava em nenhum cadastro oficial. Peguei o carro no sábado, saí de São Paulo ainda escuro e cheguei depois do meio-dia, engolindo poeira de estrada de terra. E um vento seco que me lembrava de que o outono já tinha entrado desconfortável. Na entrada da cidade, um cartaz da festa de setembro desbotava ao sol. Perguntei a um senhor na banca de jornal onde ficava a Rua do Fogo Morto. Ele apontou com um queixo como quem prefere não usar as mãos para certas indicações. Sobe aquela ladeira, passa ao cemitério, não olha para o lado. O número 73 é o Sobrado Verde. Não fica lá depois das 4? Perguntei. Por quê? Ele deu de ombros, mas demorou um pouco para responder, como se escolhesse as palavras com pinça. Tem escadas que não levam a lugar nenhum. E gente que desce mesmo assim. Eu estava inclinado a considerar a frase uma metáfora que o povo do interior tem. Talento para inventar, mas enquanto eu estacionava perto de um muro com cal, notei que algumas janelas na rua tinham panos grossos por dentro cobrindo a vista como se os moradores temessem olhar para fora, não para dentro. O número 73 era um sobrado de 2 andares, pintura verde musgo esmigalhada, janelas de madeira afundadas nos caixilhos e um alpendre estreito com 3 degraus. A porta tinha 2 fechaduras modernas, estranhas num lugar velho, e um relógio de parede quebrado pendurado por um prego na viga esquerda da varanda. Como quem esqueceu o objeto ao lado de fora para sempre. Olhei em volta, nenhum som, só o zumbido baixo do cemitério lá embaixo, que é o som das folhas roçando umas nas outras, mas que em certos lugares parece sempre uma conversa muito sussurrada. Toquei. Nada. Toquei de novo, mais insistente. Foi quando ouvi pela minha direita o leve shift do relógio, como se alguém tivesse tocado. Não havia vento. O relógio, antigo, estava parado às 3h13. Abri o visor frontal, estava emperrado, precisei forçar um pouco, e lá dentro, enfiada entre engrenagens que já não giravam, havia uma chave pequena de ferro, pesada como objetos passados de geração em geração. O e-mail tinha previsto isso, e a expectativa me irritou. Odeio ser guiado por pistas demasiado perfeitas. Ainda assim, a chave entrou na fechadura inferior com naturalidade. A porta abriu com um estalo grosso de madeira ressecada. O cheiro me bateu como um pano molhado no rosto. Mofo velho, gelado, misturado a alguma coisa doce, como açúcar queimado. Era escuro, mas a luz do alpendre desenhava a primeira sala, onde não havia nada além de uma cadeira encostada num canto,
e o que restava de um tapete carcomido. À esquerda, um corredor levava a um cômodo de janela fechada. À direita, uma escada descia. E eu digo descia com a precisão do que vi. Não era uma escada normal com um lance patamar e mais um lance. Era um poço quadrado no piso, com degraus de madeira marcados pelo uso, descendo em círculos, como no interior de um moinho. A borda da escada tinha marcas de unhas. Muita gente tinha segurado ali, e nem todas no mesmo sentido. Tirei o celular, comecei a gravar minhas impressões e falei meu nome, o que sempre faço em campo para marcar o áudio. Aqui, e a palavra morreu na garganta quando um reflexo no visor preto me devolveu a luz do alpendre com um atraso mínimo, talvez uma fração de segundo. Eu me ouvi com um delay, como se a casa repetisse minhas sílabas numa boca preguiçosa. Desliguei, guardei, respirei devagar. Eu tinha ido até ali por causa de um e-mail. Não tinha mandado minha localização a ninguém. Eu precisava executar o básico de um repórter. Checar a vizinhança, buscar registro de propriedade, documentação de eventuais ocorrências de polícia, e só depois descer qualquer escada. Mas a escada estava ali. E o e-mail estava em minha cabeça. Não repita seu nome em voz alta depois dos degraus, que implicava que eu poderia descer, desde que não o quê? Que não confirmasse para o lugar quem eu era. Antes de me arriscar, dei a volta. O quarto à esquerda tinha marcas quadradas nas paredes, como se quadros tivessem sido levados faz muito tempo, deixando retângulos mais claros, sob a poeira. Havia no chão um álbum de fotografia molhado e já ressecado depois, o que tinge as bordas de marrom. As primeiras páginas traziam rostos desbotados, famílias em poses de casamento antigas, homens de terno de linho e mulheres com vestidos retos. Uma criança segurando um gato, e num canto a anotação Lúcio, -7 anos, -1973, a lápis azul. Em metade do álbum, todas as faces foram riscadas com caneta, exceto as crianças. O lápis escrevendo, não diga os nomes, aparecia numa das margens. Ouvi então algo deslizar pela escada. Não um passo, mas o som de uma mão pesada correndo pelo corrimão. Aquela fricção de pele seca em madeira, rápido demais para ser humana e ainda assim estranhamente humano. Encostei a capa do álbum, botei no lugar e me forcei a sair, retornando à sala principal. Eu não deveria ter descido. Vou dizer isso desde já. A prudência manda que eu diga que eu deveria ter ido embora naquele momento. Voltado com alguém, com equipamento, com quaisquer garantias de que eu não enlouqueceria depois. Mas há algo no chamado do desconhecido que é íntimo, não é bravata. É como se uma parte de você reconhecesse no escuro um formato que sempre procurou e nunca nomeou. Desci. Um degrau de cada vez, foto mental de cada esquadria, mão no corrimão, minha respiração contando o compasso, e eu me prometendo que não diria mais nada em voz alta. A escada fazia uma curva completa. E eu completamente mantinha a casa inteira acima de mim, apenas pelo círculo de luz fraca do alpendre afastando a escuridão como uma tampa. No fim da primeira volta, um patamar estreito e uma porta de porão sem maçaneta, só um ferrolho enferrujado. Encostei a orelha. Som nenhum, exceto o meu ouvido cantando por estar forçando. Por um segundo tive a impressão de ouvir bem longe, bem fundo, a repetição de 3 batidas, mas poderia ser meu coração, sempre disposto a me boicotar. Continuei. A madeira sob meus pés relatava minha passagem com avisos compridos. Com a terceira volta já não dava para ver a luz do alpendre. Liguei a lanterna do celular, uma luz branca que chapava tudo. A parede ao meu lado tinha riscos de giz, anotações curtas, setas apontando para baixo, números riscados, contas de somar e nomes interrompidos. Tipo Lu, Yanto, como se quem escrevia tivesse parado a tempo de se lembrar da regra. Havia também desenhos de olhos, não bonitos, não simétricos. Olhos raivosos, infantis no traço, com pupilas pretas e fundas e cílios como arame. Um cheiro de terra começou a se sobrepor ao mofo. Quando senti que a escada não deveria descer mais do que descia menos meus passos, já contavam mais de 45 degraus. Percebi a perversidade do lugar. Haviam degraus que se repetiam. O mesmo nó na madeira. O mesmo risco de giz. A mesma pequena farpa que eu evitei com a mão na hora de segurar o corrimão, ela voltou. Há lugares assim de arquitetura má. A gente sobe, não chega, desce, não termina. E então eu ouvi, agora sem ambiguidade, 3 batidas. Taque, taque, taque. Não vinham de uma porta. Vinham de um abaixo que não se alcança. De um fundo de poço que ressoa para cima. Eu devia parar. E a quarta volta trouxe um patamar mais largo. Havia uma mesa baixa. Uma caixa de madeira aberta, 2 velas derretidas até a base. Dentro da caixa, recortes de jornal plastificados, notícias sobre desaparecimentos datados de 1973, 1994, 2008 e 2016. A palavra escada aparecia nos depoimentos das famílias. Ele desceu a escada para buscar água,
Ela ouviu um chamado vindo da escada. Ficou com medo da escada desde criança. Os sobrenomes eram os mesmos da lápide mais velha que eu tinha visto. Por acaso, quando passei rápido pelo cemitério, Barbosa, Coutinho, Amaral, em um recorte em particular, uma foto ruim mostrava a frente de uma casa que podia ser aquela, com a janela aberta e uma mulher jovem olhando para baixo como quem chama alguém. O título dizia: Menino de 7 anos se perde em seu próprio porão. Família pede ajuda. A data: 13 de junho de 1973. Esfreguei o recorte como se esfregar desse outra informação. A tinta era dura. Em lápis alguém escrevera ao lado: Não diga o nome do menino, ele não gosta de ouvir quem falha. Ao lado da caixa havia uma fita cassete com a etiqueta colada torta, fita 3/13. Não tinha como ouvir ali. Guardei no bolso do casaco, que não me pareceu mais pesado por isso, o que me deixou nervoso de uma maneira difícil de explicar. Quando voltei a descer, algo mudou na temperatura do ar. A lanterna pegava poeira em suspensão, mas agora havia partículas maiores, como cinza muito fina. O som das batidas continuava, em intervalos que não atendiam à lógica do meu relógio, porque às vezes eu contava 15 segundos, às vezes 60, às vezes 3. Era como se o ritmo obedecesse ao meu fôlego, e isso me irritou porque eu sabia que começaria a respirar pensando em não dar ritmo algum. E isso me faria respirar errado, e assim, o lugar imporia um compasso que era o dele, não o meu. Foi nessa hora que me peguei quase dizendo meu nome para me ancorar, repetindo mentalmente: Eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim, eu sei o que estou fazendo aqui. Meu cérebro colocou meu nome na frase várias vezes, como sempre faz colando identidade em mantra. Eu precisei substituir por outra coisa. Eu não desço por curiosidade. Eu desço para entender. Repeti, eu desço para entender. Na quinta volta, a borda da escada tinha marcas recentes. Um pó mais claro, como se alguém tivesse passado ali nos últimos dias. A poeira do chão estava mexida. E então, ao fazer a curva, a luz da minha lanterna pegou algo que não era madeira nem pó. Uma mão aberta espalmada contra o lado de dentro do patamar, os dedos muito compridos, as unhas brancas como dentes e a pele, enrugada numa textura que não parecia velha, mas molhada, e depois seca demais rachada. A mão estava colada à madeira por uma substância escura, espessa, algum verniz antigo ou resina, mas parte da palma estava erguida como se epoxada. Eu ouvi um estalo muito baixo, como de lábios se descolando de vidro, e a mão, que imaginei ser talvez um resto de manequim, algum macabro de família do interior, menos mexeu 2 dedos. E o now gritei, não por coragem, por economia de sopro. Retrocedi um passo. A mão relaxou. Olhei melhor. Não havia braço, não havia corte. A mão começava e terminava ali mesmo, saindo da madeira como se a madeira tivesse dado frutos. A vontade de vomitar subiu quando eu percebi que a textura das falanges era semelhante à das marcas de unhas na borda da escada. O lugar estava se refazendo a partir daquilo que as pessoas deixavam, como um coral cresce de restos do mar. Eu me convenci de que deveria parar ali, subir, trancar a casa, ir embora, entregar os recortes na delegacia, voltar com alguém, com luz, com o padre, com o diabo, tanto faz. Mas as 3 batidas soaram de novo. E dessa vez, entre a segunda e a terceira, ouvi uma criança rindo muito baixo. Não foi uma risada feliz. Foi o treino de uma risada, como quem ouviu adultos rirem assim e tenta copiar, errando a cadência, alongando as sílabas onde não devia. Eu falei, sem perceber, e quando percebi a frase já estava feito o erro. Eu preciso saber quem é você. O você devolveu do madeirame, um você mais rouco e longo. E um sussurro veio do abaixo, com a educação das tragédias. Não desça falando. Você sabe, a voz parecia uma mistura de várias, rasgadas, como se a boca que as emitia tivesse mais do que a língua deveria. Eu respirei 2 vezes Fetcheos ou Ros. Sim, eu fechei os olhos no escuro, a coisa mais inútil que se pode fazer, e continuei a descer sem dizer nada. A 6ª volta não tinha patamar. Era só degrau, degrau, degrau. Senti que o teto abaixava, mas era a perspectiva me pregando peças, não havia teto. O poço descia até onde a lanterna não alcançava. Em certo ponto a madeira se alternou com pedra. O corrimão já não estava ali. A parede era fria, com bolhas de umidade deslizando. Eu toquei e trouxe a mão molhada de uma água que não tinha cheiro. As batidas cessaram. Em troca, eu comecei a ouvir como se alguém arrastasse tecido no escuro. Um tropeço repetido, uma perna que não dobra direito. A cada curva, eu esperava ver, finalmente, quem me chamava sem dizer meu nome. E não vi pessoa. Vi uma figura magra demais, como um fardo de lençóis pendurado num cabo de vassoura, um pouco curvada, encostada de lado no patamar estreito, com um rosto onde não se espera um rosto na frente, não acima do pescoço,
mas no lugar onde as costelas deveriam estar. Um rosto de criança apertado dentro de uma moldura de pele, e esse rosto não tinha olhos. Tinha buracos arredondados, lisos, como se alguém tivesse apanhado o olho e ficado com a impressão de onde ele um dia estivera. A boca estava fechada, mas havia dentes por fora, como se a gengiva tivesse crescido por cima, expondo-os. A figura não se mexeu de imediato. Primeiro ouvi dela uma respiração pelo buraco do olho, algo impossível, mas que acontecia ali, um biarra passando, uma flauta estragada tocada pelo vento. Depois, ela levantou os lençóis ao redor como quem ergue um vestido e deu um passo seco. E o som do passo foi oco, como se fosse vazia por dentro. Eu não corri. Correr teria sido uma forma de descer, e eu não queria descer mais depressa. Recuar, ir a saber. E subir implicava virar as costas. Eu escolhi ficar parado. A figura ficou a 3 degraus de mim. E então, uma voz de menino saiu do buraco do olho esquerdo. Não diga. Se disser, eu fico. Eu entendi tardiamente que talvez o e-mail não fosse convite. Fosse um aviso. O lugar não queria saber meu nome. O lugar queria que a boca que era minha pronunciasse as sílabas que me amarram. E aí, o lugar poderia me guardar. A figura esticou uma mão, fina, Crianca Demei, e com a ponta do dedo indicador tocou o meu peito sobre o bolso do casaco onde estava a fita cassete. O toque foi frio, e quando ela encostou, eu ouvi as batidas outra vez. Mas dentro, 3 batidas no osso. Eu senti que, se eu falasse qualquer coisa agora, a casa responderia imitando, e esse eco não voltaria para a madeira, voltaria para mim. Eu precisava quebrar o ciclo de chamada e resposta. Lembrei que o e-mail dizia, se você for até o fim, e eu me perguntei se até o fim significava encontrar este ser e seguir adiante, ou recusar o jogo. Fiz o que um repórter não deve fazer, improvisei com superstição. Em vez de falar, bati 3 vezes com o nó dos dedos na madeira do degrau, imitando o som que eu vinha ouvindo. A figura recuou, surpresa, como se ninguém tivesse ainda respondido batendo. Eu repeti. Ela inclinou a cabeça impossível, o rosto crianca tentando entender. E então do abaixo vieram outras batidas, várias, caóticas, como se 100 mãos batessem em madeira, e o som subiu pelo poço como a água de um encanamento quando alguém abre a torneira no quintal. E o bode do novo, e de novo, em compassos diferentes, até que o barulho das outras batidas saturou o ar, e a figura, talvez incomodada, talvez obedecendo a uma regra que eu não conhecia, se desfez num movimento só, os lençóis colapsando para dentro, o rosto dobrando até virar uma ruga, e desapareceu entre as ranhuras de um degrau. O silêncio que se seguiu foi tão alto que doeu. Subi. Eu subi como quem sobe de um mergulho longo, com o peito queimando e o tempo deformado. Mas a escada não queria que eu subisse pelo mesmo caminho. A madeira que eu conhecia se repetia mais vezes do que deveria, e as marcas de giz mudavam de lugar. A luz da lanterna começou a falhar, piscando. Mordi o lábio até sangrar um pouco, só para ter gosto de ferro na boca que não fosse dessa casa. Em algum ponto passei novamente pelo patamar da caixa de recordes e tive certeza de que ele estava diferente. Agora, além da fita 3/13 avos, havia outra, sem etiqueta, e uma caneca de esmalte com água límpida que não estava ali antes. Eu não bebi. Cheguei à sala com a força dos que sobrevivem ao acaso. A porta estava aberta como eu deixara. O relógio de parede ainda marcava 3:13. E o sol lá fora já escorria por trás das nuvens de uma tarde que ia com pressa para as 4. Saí, tranquei e escondi a chave no relógio de novo, por algum senso infantil de que o mundo precisava estar como eu encontrara. Caminhei 2 quadras sem perceber que caminhava. Sentei num banco de praça vazia. E deixei meu coração descer sozinho para o lugar de onde vinha. Voltei para a pousada mais barata que encontrei. Um quarto com um ventilador barulhento e cheiro de sabão em pó. Lavei o rosto. Lavei as mãos com escova, lavei as unhas. Coloquei a fita cassete e a fita sem etiqueta uma ao lado da outra na mesa. E fiquei, olhando, esperando que um dos objetos fizesse o primeiro movimento. Não fizeram. Achei uma loja de eletrônicos usados e comprei um gravador de fita portátil, desses de jornalista dos anos 90. Coloquei a fita 3/13 avos. Apertei play. Por um momento, só chiado, o mesmo chiado que eu tinha ouvido no anexo do e-mail, mas mais quente, mais amplo. Depois a voz de um homem menos a mesma do e-mail. Suponho entrou. Se alguém escutar isso, entenda. Você não vai encontrar um fundo. Não é um porão. É uma repetição. Não diga seu nome. Se disser, ele devolve com mais dentes. O homem começou a chorar, um choro curto, abafado, como quem ainda tenta falar. Eu desci 6 voltas. Na 6ª encontrei ele. O meu menino. Mas não era mais ele. Acho que é o nome que fica. O corpo vira outra coisa. Eu trouxe o que consegui. Outra fita. O áudio cortou, voltou com ruídos de dedos no microfone. Se você...
e um estalo abafou a frase como se a fita tivesse sido torcida. Coloquei a fita sem etiqueta. A primeira coisa que ouvi foi uma cantiga. Não era nítida, mas uma melodia infantil vale mesmo quando está quebrada. Eu conhecia aquela cantiga de escola pública de roda na hora do recreio, uma variante regional que começa com ciranda, cirandinha e termina com a palavra fundo. Quando a cantiga parou, uma criança falou, próxima demais do microfone, seu nome cabe em mim. Eu parei a fita. Eu estava sozinho no quarto. O ventilador girava. O corredor estava mudo. Eu apertei play de novo. Agora era uma sequência de 3 batidas, gravadas, não as que eu ouvia no osso, e uma série de sussurros, vários, sobrepostos. Coloquei fones para separar. Consegui distinguir 2 ou 3 fragmentos. Não diga eu fico desce e traz. Em algum ponto, e aqui eu poderia jurar por qualquer coisa que você me pedisse, ouvi minha própria voz. Não uma semelhança. Não uma ilusão. Minha própria voz repetindo eu desço para entender. O sangue gelou até ficar pesado nas pernas. Eu não tinha dito essa frase em voz alta. Eu apenas pensei. Muita força. No meio da escada. A fita devolvia do lado do fora o que o lado de dentro tinha dito. Parei tudo, desliguei o gravador. Enrolei as fitas em jornal, devolvi ao bolso, saí apressado e fui até a delegacia. Decidido a entregar aquilo. Redigi um boletim. Obrigar alguém a me acompanhar. O policial de plantão ouviu metade do que eu disse com um sobrancelho levantado. E quando mencionei a Rua do Fogo, morto e o número 73, balançou a cabeça devagar como quem já esteve na festa e voltou cedo. Tem casa que não aceita papel moço. A gente já foi, volta e meia. Tudo que a gente escreve sobre lá, ou some do sistema, ou aparece com data velha, como se a gente tivesse digitado em 1994. Quer registrar? Eu registro, mas não vai adiantar. Pedi que me acompanhasse. Ele disse que precisava de autorização do sargento, que estava em ronda. Eu voltei para a pousada derrotado, e com raiva de mim mesmo, de novo sozinho, de novo sem ninguém para atestar o que eu estava vivendo. À noite dormi mal. Às 3h13 acordei. O quarto estava escuro, claro, e o ventilador tinha parado. Sentei na cama e fiquei esperando porque sabia que viria. E veio, não na porta, não na janela, veio pelas paredes. 3 batidas no tijolo, mas como se o tijolo fosse madeira. Taque, taque, taque. Não respondi. O som repetiu. Não respondi. Uma risada errada arranhou o gesso. Eu disse em sussurro sem dizer meu nome. Eu não falo. O silêncio mordeu o quarto. E eu ouvi, do corredor, passos de criança indo embora. Não tenho vizinhos crianças, pensei. O dono da pousada mora nos fundos e a mulher dele não teve filhos. Eu sabia disso porque pergunto essas coisas. É meu ofício. Mesmo assim, os passos foram até a escada social e desceram o lance com pressa, tropeçando numa madeira que eu reconheci. O som de um degrau com farpa. No dia seguinte, eu devia ter ido embora. Em vez disso, fui ao cartório. Havia ali uma mulher de óculos pendurados no pescoço por uma correntinha. Pedi registro de propriedade do número 73. Ela digitou, revirou. Livros grandes com cuidado e no fim me deu um papel impresso com 3 linhas. A propriedade constava como sem dono desde 1973, com observação de litígio familiar interrompido por desaparecimento, e uma nota de rodapé. Ver anexo 13 pediu ao nexo. Ela foi até um armário, tirou uma pasta verde e me entregou um recorte de jornal, o mesmo que eu já tinha visto. Ao lado do recorte, um bilhete escrito há pouco. Repórter, não diga seu nome enquanto lê. Eu olhei para ela. Ela me olhava com pena e profissionalismo. O senhor vai lá? Perguntou. Eu não respondi, mas o silêncio de quem responde é transparente. Se for, ela disse, não aceite água. E engoliu em seco de um jeito que me atravessou. Voltei. Não me orgulho disso. Não foi coragem. Foi teimosia misturada com a sensação de que se eu não terminasse a coisa, me seguiria para onde quer que eu fosse, batendo em meus hotéis, sentando perto de onde eu deitasse com a paciência infinita das coisas que não precisam dormir. Abri a porta como antes. Peguei minha lanterna, apertei os dentes e desci. A escada me recebeu como se eu fosse conhecido. Eu não falei, eu não respirei alto, eu só desci. Passei pelo patamar da caixa, pela mesa, pelos olhos de giz. Na sexta volta, a figura de lençóis não estava. Havia no lugar um buraco na madeira do tamanho de um rosto de criança, liso, bordas arredondadas, como se alguém tivesse retirado uma máscara. Senti um impulso que não saberei explicar, de alcançar o bolso e tirar a fita sem etiqueta. Coloquei-a sobre o degrau e com a outra mão, toquei o buraco. Era frio e molhado como eu esperava. As batidas voltaram, agora mais perto. Eu disse, sem dizer meu nome, sem dizer nada que me prendesse, eu trouxe de volta. Empurrei a fita para o buraco. Ela entrou num ângulo que não era possível, como se o buraco se ajeitasse ao redor. A casa
Suspirou. Foi um som de madeira soltando tensão depois de anos. E sob meus pés a escada toda pareceu acomodar-se, como quando um móvel pesado encaixa no lugar certo do piso. Subi devagar, sem pressa, como quem não quer parecer que está fugindo. A sala me recebeu com luz vindo do alpendre, mas diferente, uma luz amarela tarde indo embora. Na porta, alguém me esperava. Era a mulher do cartório. Eu não perguntei como ela sabia nem por que tinha vindo. Ela apontou para o relógio com o queixo, o mesmo gesto do jornaleiro, e disse: "Não faltam 15 para as 4. Falta para você." O relógio marcava 13h13, como sempre. Saí, fechamos. Ela caminhou ao meu lado um quarteirão inteiro sem falar. No cruzamento disse: "Meu irmão desceu quando eu tinha 8. Ele me chamava por apelido." Eu quase respondi. Minha mãe me bateu para eu não falar. Ele ficou lá. Quando alguém devolve alguma coisa, a casa acalma. Por um tempo, perguntei se acalma para sempre. Ela sorriu de um jeito que não é sorriso. Nada aqui é para sempre, só a escada. Voltei para casa 2 dias depois, com um corpo inchado de silêncio. Na mala, o gravador, a fita 3/13, recortes, anotações, um desenho mal feito dos olhos de giz. Eu deveria transformar isso em reportagem. Mas tudo que tentei escrever voltou para mim com erros que não cometo. Como se minhas frases fossem repetidas por outra mão ligeiramente deslocadas. O texto me devolveu palavras que eu não uso. O título se escrevia sozinho quando eu piscava. O menino que desce em vez do que eu queria. A escada sem fim. Apaguei, recomecei. E em algum momento, percebi que tinha escrito meu nome completo no cabeçalho do documento, e eu não faço isso. Uso iniciais. Encerrei, levantei, fui até o espelho do banheiro e falei meu nome em voz alta para me ancorar no corpo. Não devo ter tocado no gatilho, mas foi como se eu tivesse dito aquilo depois dos degraus. De dentro do azulejo veio minha própria voz, uma fração atrasada. E do corredor da minha casa, muito depois das 3 da manhã daquela cidade mineira, ouvi 3 batidas. Desde então eu falo pouco, respondo com gestos. Escrevo sem assinar. Se você acha exagero, pense assim. Há casas onde o que se deixa prende, e há histórias que são casas, quando você diz seu nome dentro delas, elas te guardam com uma espécie de educação horrível, de quem oferece água, de quem convida. Eu não aceito mais água, em lugar nenhum. E à noite, quando acordo e a parede do meu apartamento em São Paulo, que não é de madeira, devolve batidas como se fosse eu, me levanto e bato de volta num compasso errado, porque descobri que confundir o ritmo engana o que quer me chamar. Às vezes funciona, às vezes não. Ontem não funcionou. A voz criança passou pelo corredor, trocou as fotos de lugar, colocou a fita 3/13 sobre a mesa de centro, como se eu não a tivesse deixado em uma caixa trancada no armário do quarto. Eu não a toquei. Eu sentei e ouvi, através da tampa, como quem ouve um mar de bolso, seu nome cabe em mim. Eu não respondi, mas sei que um dia vou errar o silêncio como a gente erra a boca num copo no escuro. E quando isso acontecer, sei o que virá. Não uma queda, não um tropeço, mas a gentileza macabra de um lugar me recebendo pela primeira vez como quem já me conhece desde 1973. Até lá eu tiver coragem de gravar mais alguma coisa que sirva a alguém, é isso. Não confie no eco. Ele não é você voltando. É a casa te devolvendo como quer. E na outra, se descer, não fale. Se falar, aceite que haverá sempre 3 batidas a mais do que você pode contar, e que quando você chegar de volta à rua o relógio ainda marcará 3:13, porque o tempo do lado de fora é cortesia, mas o daqui de dentro é convite. Eu sei que não é assim que uma reportagem termina. Eu sei que eu deveria ter um dado, uma testemunha, um selo de verificação. Eu tenho fitas, eu tenho recortes, eu tenho a palavra de uma cidade inteira que aponta com o queixo para onde não quer olhar. E tenho isso que são minhas noites. Conto porque penso que talvez contar me colhe do lado de fora da porta. Se dar certo, amanhã de manhã eu jogo a chave no rio. Se não dar, se você me escutar repetindo teu nome e eu tentarei, não me responda. Porque se me responder, a casa descobre onde você mora e então, Patrick, haverá uma escada onde hoje é apenas carpete e ela vai descer até uma ideia que você tem de si mesmo e lá embaixo alguém vai bater 3 vezes para sempre só para ver quando é que você fala.